Closed doors, I'm a fool for your love. E aí, pessoal, joia? Beleza? Vamos bater papo? Tá chovendo aqui em Vale do Cambra hoje. Vim trazer o Fernando para tomar a terceira dose da vacina, já que eu tô esperando. Aqui no carro tá chovendo, tá frio, um domingo frio. E eu, como tive Covid recentemente, não posso tomar vacina, vamos conversar. Eu tava vendo uns vídeos hoje de manhã e é interessante como tem muito vídeo na internet falando que morar em Portugal é só pros fortes. Que os fracos não têm vez em Portugal. E eu fico olhando, assistindo aquilo, os argumentos, as argumentações. Eu acho que para morar fora do teu país de origem, você precisa ser forte. Não é questão de ser forte ou de ser fraco. Não é questão de que para morar em Portugal tem que ser forte. Portugal é feito para os fortes e que os fracos não resistem em Portugal. Eu acho que vai muito além disso. Tem pessoas que são fortes. Em que sentido? Tem pessoas que encaram as coisas com uma velocidade tão grande que poucas coisas abalam as pessoas. Mas tem pessoas que são mais sensíveis, são mais delicadas, são mais suscetíveis a se magoarem, a se deprimirem, com algumas dificuldades enfrentadas, principalmente quando elas estão fora da sua zona de conforto, ou quando elas estão fora do seu país de origem. As pessoas ficam mais suscetíveis, mais sensíveis. Então elas ficam... dá a impressão de que elas são mais fracas. Mas não é questão de que Portugal é feito para os fortes ou de que os fracos não resistem a Portugal. Eu acho que vai muito no teu estado emocional em cada momento. Eu também já achei que eu era muito forte aqui em Portugal e muitas vezes eu também achei que eu era fraco. Eu passei por alguns momentos difíceis emocionalmente. E não é porque eu sou fraco ou porque eu sou forte. É porque depende do estado emocional que você se encontra naquele momento em algumas situações. Por exemplo, a gente mora aqui em Portugal há um tempo e a gente convive com algumas pessoas e parece que é uma característica aqui em Portugal. E eu digo não somente masculina, mas também feminina. Que as pessoas são... A impressão quando a gente chega aqui é que são muito grosseiras, que são muito estúpidas, são muito ignorantes. Porque nós brasileiros aprendemos... Somos criados dentro de como dizer para você, dentro de uma metodologia de que para se falar com as pessoas tem que ter jeito, tem que usar palavras, tem que ter cautela, tem que ter sensibilidade. Na hora de você falar com uma pessoa, você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar da outra pessoa, por mais que você queira brigar com uma pessoa, você queira chamar a atenção da pessoa, e estou falando isso no ambiente profissional, no trabalho, você quer chamar a atenção de alguém, você precisa tomar cuidado, porque você tem que orientar a pessoa, instruir e não gritar, não ser ignorante, não ser estúpido. Aqui em Portugal, principalmente no ramo que eu estou trabalhando hoje, nesta empresa que eu estou trabalhando hoje, as pessoas não têm muito isso. Elas são muito diretas, elas são muito... A impressão que me dava no começo é que era muito grosseiro, eram muito ignorantes, eram muito estúpidos, porque gritam, porque falam diretamente. Eles não escolhem palavras para falar. Eles não ficam procurando jeito para falar. Eles não ficam dando rodeio como a gente brasileira tem a mania. Mania não, os nossos hábitos, são as nossas características. Eu fui criado profissionalmente dentro de grandes empresas multinacionais, então você, para ser um líder, para ter um cargo de liderança, você precisa rever alguns conceitos, você precisa aprender a falar com as pessoas, você precisa entender que para você orientar, para você chamar a atenção das pessoas, você não precisa necessariamente magoá-las, ofendê-las, deprimi-las ou muitas vezes desmotivá-la. Pelo contrário, a gente aprende que para você orientar uma pessoa, para você chamar a atenção de uma pessoa, você precisa tomar muito cuidado para que ela não interprete isso como uma desmotivação. E aqui em Portugal a gente não encontra isso. Então é um dos choques, um dos principais choques quando você entra dentro de uma empresa, não. Quando eu entrei dentro desta empresa, eu não posso usar o termo entrar dentro das empresas, porque essa é a única empresa que eu trabalho. Eu moro em Portugal há 3 anos e eu trabalho na mesma empresa há 3 anos. Então dentro desta empresa me assustou no começo como eu era tratado pelos chefes ou até mesmo por alguns colegas, com uma certa... Eles são tão diretos que nos parece grosseria, nos parece estupidez. Em alguns casos são. Porque eu acho que ignorância, estupidez, falta de empatia é da personalidade de cada pessoa. Isso não quer dizer que todos os portugueses são ignorantes, que todos os portugueses são estúpidos.
E não é para generalizar, mas algumas pessoas elas são mesmo. Você coloca isso dentro do... A ignorância, a estupidez vem dentro do intuito de cada pessoa. Qual é a intenção daquela pessoa? E algumas vezes são voluntariamente, ou seja, algumas grosserias elas são feitas de propósito, mas outras são involuntariamente, ou seja, é uma característica das pessoas que trabalham com a gente, algumas. Não tem muito jeito, não tem muito traquejo. Então elas brigam, elas falam alto, elas chamam a atenção com uma certa voracidade que nos parece estupidez, parece que está nos maltratando. Muitas vezes a gente tem essa impressão de que não tem respeito, de que não tem consideração e que não sabe elogiar, não sabe agradecer. Então às vezes passa muito essa característica. Então às vezes quando a gente chega aqui, muitos brasileiros ou muitos imigrantes de forma geral, quando se deparam com essas situações, nos dá a impressão de que é isso. E que são pessoas grossas, são pessoas ignorantes, são pessoas estúpidas que não sabem lidar. Porém, aí a gente vem... Você começa a conviver com eles e muitos nos parecem, muitos nos falam, não, é um jeito direto, é uma forma que eles têm, é uma característica das pessoas, do país, uma forma direta, não é como o brasileiro. O brasileiro é todo cheio de jeito, todo cheio de jogo de cintura, é ensinado dessa forma, principalmente no mundo corporativo, a tomar muito cuidado, a falar com as pessoas, principalmente no Brasil, que é tudo cheio de processo, né? Quando eu era chefe de equipe, quando eu era líder, tinha que tomar muito cuidado na hora de falar com o funcionário, por mais errado que ele esteja, você tem que tomar muito cuidado, porque tudo que você fala é convertido é convertido contra você, porque as leis trabalhistas, os sindicatos, os direitos humanos do Brasil dentro das empresas, a impressão que nos dá é que eles funcionam muito. Então qualquer reclamação de qualquer funcionário, você é investigado, você é procurado, você é entrevistado, você é questionado. Quando o funcionário se sente maltratado, se sente injustiçado, eles têm um canal dentro das empresas, geralmente, para reclamar dessa situação. Eu já fui chamado algumas vezes para entender os casos, algumas reclamações de funcionários de que eu maltratava, de que eu falava atravessado, de que eu não sabia falar. Então, e no Brasil tem muito isso. No Brasil as empresas cuidam muito desse lado pessoal, como se lida, como se trata, como se convive com as pessoas, principalmente quando você tem um cargo hierárquico, quando você é um líder, quando você é um gerente, quando você é um diretor, enfim, quando você tem um cargo de liderança, você é muito questionado de como você fala, de como você aborda, de como você questiona. Aqui em Portugal a gente tem percebido que não é dessa forma. E a impressão que nos dá é de que não existe uma preocupação. Eu não sei se por parte da empresa ou por parte dos recursos humanos não existe um treinamento para que a liderança saiba conversar com as pessoas, saiba falar com as pessoas, saiba chamar a atenção das pessoas, para que essa chamada de atenção não seja o fio condutor de um funcionário desmotivado, de um funcionário não contente, não satisfeito. Então, às vezes, e todos os brasileiros que eu conheci aqui onde eu trabalho, eles têm essa impressão, eles têm principalmente esse choque de que o português, quando ele tem um cargo de liderança e que ele vai chamar a atenção de algum funcionário, que ele teria teoricamente que orientar o funcionário, ele não tem esse traquejo, ele não tem esse jogo de cintura, então ele chega de qualquer jeito, ele chega abruptamente para chamar atenção, e o brasileiro já tem esse jeito, já tem esse milindre, já está acostumado com essa cultura do jeito correto para falar com a outra pessoa, então nos assusta um pouco. Você vai convivendo, você vai trabalhando e você vai pondo em mente que você é diferente, que aquela pessoa é diferente, você começa a conviver diferente, você começa a não dar mais importância. Não que você não continue percebendo, você continua percebendo, você continua sentindo, só que você vai pondo em plano principal, ou seja, no plano principal da sua vida, o objetivo, é o foco, qual é o motivo por você estar em Portugal. Por que você está em Portugal? Para que você está em Portugal? Ou, estou falando Portugal porque eu moro aqui, mas para que você está fora do seu país? Qual é o objetivo? Por que você está fora do seu país? Então acaba você colocando algumas coisas em prioridade. Não fique em segundo plano esse tipo de grosseria ou essa característica do país que você vive, de como as pessoas falam, de como as pessoas te tratam. E você enfrenta algumas coisas não só no mundo corporativo, mas no mundo social, também no mundo pessoal. Você vai convivendo com as pessoas e você vai vendo claro, que cada pessoa é individual, né? Todo indivíduo é único, tem suas características.
É claro que alguns portugueses são delicados, são sensíveis, são inteligentemente e emocionalmente educados. Não é generalizado, mas a grande maioria, a impressão que nos dá é essa. De que eles são muito diretos, de que por eles serem muito diretos, não ficar escolhendo palavra para falar com você, a impressão que causa é que eles são grosseiros, que eles são estúpidos. E nos assusta um pouco no começo, mas você vai vivendo, você vai convivendo, você vai aprendendo, você vai entendendo, né? Porque eu acho que as pessoas não são obrigadas a mudar porque você chegou, né? Se elas acharem que é conveniente, se elas acharem que é bacana, inteligentemente ou emocionalmente, elas mudam, mas eles não são obrigados. A gente que chega no país aqui tem que se obrigar a se adaptar àquela nova cultura, aqueles novos conceitos e os novos preconceitos. Então a gente que chega num país novo, é a gente que tem que se adaptar. Por isso que algumas pessoas se adaptam, vão em frente, enfrentam tudo aquilo, sobrevivem, e outros não conseguem se adaptar. Aquilo choca muito, aquilo machuca, magoa, e eles começam a fazer a pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou fazendo aqui? E muitos preferem voltar para os seus países de origem e desistir desse enfrentamento cultural, dessas coisas difíceis que se passam. Por isso que eu acho que não é porque tem que ser forte para morar em Portugal, ou porque Portugal é só para os fortes, ou mesmo porque os fracos não sobrevivem em Portugal. Eu acho que não é questão de ser forte, não é questão de ser fraco. É questão que às vezes as pessoas vêm e deparam com uma realidade muito difícil, com pessoas muito diferentes, e elas não conseguem superar isso, e elas colocam como prioridade o sentimento, a emoção, o emocional, e elas não conseguem. Por isso que eles desistem, falam: não preciso estar passando por isso, não quero viver passando por isso, não tenho tempo para me adaptar emocionalmente, culturalmente. Então algumas pessoas desistem ou mudam de país. Mas quando a gente sai do país de origem, a gente vai enfrentar. Eu acho que é natural. Eu aprendi isso aqui. Você tem que se adaptar. Você tem que se moldar ao país que você está de uma certa forma, querendo ou não. Mesmo porque quando a gente não se molda ao país que a gente está, ao lugar que a gente está, a cultura que a gente está, acaba se tornando mais difícil. Então eu acho que inteligentemente a gente tem que se adaptar. A gente precisa ser adaptável. Então quer dizer, o lugar que você chegou não vai mudar para você. Você que precisa mudar para se adequar àquele lugar de uma forma positiva. Não estou falando isso pejorativamente. Não estou falando que você precisa mudar o seu caráter, mudar a sua personalidade, mas a gente se adequa para evitar alguns conflitos, para evitar alguns embates. Eu tive que me adequar a isso. Não deixei de ser quem eu sou, minha personalidade continua a mesma, mas, como diz o ditado, inteligentemente, emocionalmente, a gente vai se adaptando, vai fazendo, não vai fazendo questão, não vai, começa a olhar algumas coisas por outros ângulos, e as coisas parecem, se tornam menos difíceis, ou seja, começa a parecer que é mais fácil, você começa a se encontrar dentro de um ambiente. Acho que todo ser humano é assim, independente se seja em Portugal, ou qualquer país do mundo, ou qualquer sociedade diferente da que você veio, da que você estava inserido. Acho que para você se inserir, para você se encontrar, você tem que entender, compreender, tem que fazer o compreensível, cara. Não tem outro remédio. O país que você está não vai mudar por sua causa. Acho que o mais inteligente é você mudar pro país, pelo país que você mora, para as coisas se tornarem mais fáceis, aparentemente mais fáceis, não serem tão duras. Mas esse é o meu recado. Acho que não é questão de país, de você ser forte para morar em determinado país, você só vive, só sobrevive se você ser forte, ou que determinado país não é para fracos. Eu acho que não existe fracos e fortes. Existem pessoas com foco, como eu falo sempre, com força, com fé, com muita perseverança, e um objetivo firmado muito claro, né, na cabeça, e a gente passa por algumas coisas, e a gente passa para algumas coisas, né? A gente vai em frente, segue em frente, a gente acaba se adaptando, acaba dando valor para o que realmente importa, para o que realmente você veio fazer nesse país que você está, e algumas coisas, algumas culturas e algumas características você se adapta, você aceita, outras você, como pessoas, né, como reação de pessoas, você vai ignorando, vai deixando de lado, não vai dando tanta importância. Você para.
No começo aqui em Portugal você se choca, você se magoa, você fica triste, você fica chateado, mas no decorrer do tempo você vai se adaptando e essas pequenas coisas, porque algumas coisas quando vêm de algumas pessoas pequenas, elas são pequenas. Então você acaba realmente jogando isso para debaixo do tapete e não deixando que isso interfira em você, na sua vontade, no seu objetivo final. É isso, meu recado era isso. Não existe fortes ou fracos. Existe momentos, existe situações emocionais, momentos emocionais que definem muitas coisas. E aí é dependendo da emoção que você dá importância para algumas coisas ou não. É isso aí, me segue, se inscreve, curte, comenta. Vini Portugal. Um abraço para vocês e até a próxima. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's